todo mundo se alegra, né? Você vai olhar na rede social, sextou, sextou, pessoal, até o mundo se alegra quando chega a sexta-feira, principalmente quem não trabalha nem sábado nem domingo, aí é que fica alegre mesmo. Mas irmão, é como o hino diz, eu devo sorrir todos os dias. Você sabia que isso está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 61, não era nem isso, irmão, que eu ia pregar, mas o Espírito Santo de Deus me guiou e vou acompanhar a direção. Isaías 61, verso 1, vou ler algumas partes dessa passagem, e olha só, é um texto bem conhecido. Isso daqui, quando Jesus entra na sinagoga, depois que ele é batizado nas águas, aí é lhe dado o livro do profeta Isaías, e a passagem que ele lê é essa, Isaías 61, aquilo que está lá em Lucas capítulo 4, verso 16, que ele começa a ler a partir do versículo 18, é interessante que a Bíblia diz assim, abrindo o livro, no original seria abrindo o rolo, porque não existia livros ainda, era rolos, a Bíblia foi escrita em pergaminhos e rolos. Então Isaías 61, verso 1 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos que... Sabe o que ele está dizendo? Pare de chorar. Sabia que parece que foi aqui que inventaram o bubu, e toda criança que chora dá um bubu, é o chamado, por isso que o apelido de bubu se chama de consolo. Verso 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, olha só, uma coroa em vez de... Por que uma coroa em vez de cinza? Porque quando alguém estava de luto, tanto quando ele se arrependia, quando alguém estava em luto, ele jogava cinza sobre a sua cabeça. Aí ele diz, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém. Se você prestar atenção, o que ele falou mais aqui é de você parar de chorar. Quer ver? Eu vou reler o verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém. Se você prestar atenção, todas as atitudes que ele dá aqui é no momento difícil. Por quê? Olha o que diz a parte A. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Toda uma pessoa que está de luto é porque perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um filho, perdeu um esposo. Então essa pessoa está de luto. E o que faz uma pessoa de luto? Em primeiro lugar, se veste de preto. Em segundo lugar, compra um óculos escuro para ninguém ver ela chorando. E começa a chorar. Mas ele diz, ó, uma coroa em vez de... Por que uma coroa? Você nunca viu um rei chorando. Um rei, ele não coloca uma coroa para chorar. Mas quando ele se acorda, ele coloca uma coroa para reinar. O que é que Isaías diz? Rapaz, eu sei que é normal você chorar, mas você não pode ter uma vida de choro. Chorar é normal.
Então, nós temos sentimentos. Tem momento que a gente fica chateado, tem momento que a gente está de bom humor, tem momento que a gente está alegre. Irmão, não viva pelos sentimentos não, viu? Porque senão você vai estar igual uma roda gigante. Porque tem momento, irmão, que a gente, quando está tudo bem, a gente está feliz, todo mundo, e aí, vai tudo bem, até quem está lhe devendo, não se preocupe não, se paga amanhã, é porque você está feliz. Mas quando você está chateado, até um gato miar, você fica com raiva, porque o gato miou. Você quer culpar o gato porque ele miou, porque você está com raiva e quer jogar a culpa no gato. Aí ele diz, olha só, óleo de alegria em vez de... Rapaz, essa palavra óleo quer dizer a unção da alegria. Você já imaginou, irmão, quando eu leio essa passagem, eu me lembro de Abraão. Já imaginou quanto tempo Abraão ficou triste por ver todo mundo ser pai e ele não teve esse privilégio? Mas aí o Senhor aparece e diz a Abraão, muda o nome dele de Abrão para Abraão e diz, você vai ser pai de uma grande nação. Mas ele não tinha nenhum filho mesmo assim, mas ele tinha um filho que ele fez por conta própria. Mas depois, quando chegou o filho da promessa, o nome do filho da promessa era Isaac. A palavra Isaac, irmão, significa riso, alegria. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo a ele? Eu dei motivo agora para você sorrir. Você já imaginou isso? O sonho de um homem ser pai, quando ele menos esperava, chegou o momento. Quando ele olhava para o filho, ele tinha motivo agora para sorrir, porque até o nome do filho era sorriso, era alegria. Isaac quer dizer isso, alegria. E a gente cantou o hino que a Bíblia diz assim, alegrai-vos no Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, a Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. O salmista diz, aquele que está sentado no trono, ri dos seus inimigos. Sabe por que ele ri? Ele fica dizendo, coitado, não sei por que fez isso, vai perder de novo. A gente age o contrário, né? Quando os problemas vêm, a gente pensa logo que vai perder. Nós devíamos agir como Deus, porque Deus está do nosso lado. Mas os problemas, quando a gente vem, irmão, sabe o que a gente faz? A gente leva para a área sentimental. O problema de todos nós é esse. Quando os problemas vêm, a gente não leva para a arena da fé, a gente leva para a arena dos sentimentos. E os sentimentos vão nos bombardear. O sentimento vai dizer, não vai dar certo. Não, tá, aí vai dar mais um exemplo. Você se lembra não de fulano de tal, que não deu certo também na vida de fulano de tal? Aí muitas vezes fulano de tal nem evangélico é. Mas mesmo ainda que seja evangélico, mas não tem a palavra da fé, não conhece os direitos que tem. Irmão, o crente tem que saber quem ele é, o que ele pode e o que ele tem. Sabia que a maioria dos crentes não sabe nem quem é, nem o que pode, nem o que tem? Eu sempre digo, eu estou cansado, irmão, de ir a algumas igrejas. De vez em quando você já ouviu isso, graças a Deus que eu não sou o único. Alguém tem a oportunidade aí e diz assim, irmão, não tenho nada, se do céu não me for... Não, nunca diga isso, irmão, pelo amor de Deus. Como é que eu não tenho nada? Eu pergunto, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo habitou dentro de você? Então você já tem um Espírito Santo. Em segundo lugar, você comprou, você ganhou a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, você tem a palavra. Em terceiro lugar, você tem, irmão, olha só. Em primeiro lugar, eu tenho o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra. Em terceiro lugar, nós temos autoridade em nome de Jesus. Estava lendo um livro ontem. Ontem eu perdi o evento da capoeira por causa do livro. Eu me empolguei. Estava lendo um livro. Quando eu começo a ler, eu perdo o tempo. E Smith Wigglesworth, ele fala nesse livro que ele estava numa parada de ônibus, esperando um ônibus. Ele viu uma mulher que ia sair também de trabalho e a cachorrinha Fifi acompanhando ele. E aquela mulher de Fifi, ia para casa, Fifi. E Fifi balançava o rabo, olhava para a mulher, e a mulher se aproximando da parada, e Smith Wigglesworth olhando aquilo, né? Chamado o apóstolo da fé.
E aquela mulher, Fifi, para casa, Fifi. Fifi balançava o rabo, olhava para ela, e ela andava e a cachorrinha acompanhava também. Mas quando ela viu o ônibus dela drobando na esquina, ela ficou preocupada e perdeu o ônibus, então ela bateu o pé e disse, Fifi, para casa. Fifi olhou assustada e correu para casa. Mas preste bem atenção, ela mandou 2 vezes Fifi para casa. Mas sabe o que é que não tinha ali? Ousadia, intrepidez. Você sabia que nós estamos assim também com os problemas? A gente está brincando com ele. É igual uma pessoa que vai expulsar demônios. Você acha que você já viu? Sempre gosto de contar isso. Minha esposa, de uma igreja ali, os cabas, eu vim do culto, vi um culto ali, 10 horas os cabas expulsando demônio ali, sai, 11 horas os irmãos, sai. Aí minha esposa, vamos lá para ajudar, disse, não, quem causou esses problemas é que resolva. Irmão, o diabo ele tem que sair, preste bem atenção, muitas vezes nós estamos igual essa mulher trabalhando com a cachorrinha, ela falou, vai para casa, mas a cachorrinha viu como um ato de brincadeira. Muitas vezes os problemas, as circunstâncias, a enfermidade, irmão, depende, até nossos filhos, depende como você fala com ele. Se você fala brincando ou sorrindo, ele vai levar como um ato de brincadeira, ele não vai levar a sério. Mas se você falar sério, olhar nos olhos dele, quando você fala, como vê que não, ele está chorando. E se for mulher, está correndo para o quarto para não chorar na frente dele também. Então, irmão, as palavras é a mesma, mas depende como você fala. Então, assim também, irmão, é na realidade, entre o demônio, entre a enfermidade, entre as circunstâncias. Irmão, quando a circunstância quiser falar alto, fale mais alto do que ele. É igual o filho vai crescendo, quer falar alto, você diz, ei, você mora no meu teto, quem manda aqui sou eu. Baixa a voz, baixa. Aqui quem manda sou eu, baixa. Ele pode ter 2 metros de altura, mas é meu filho, abaixa. Aqui quem manda sou eu. Assim é com as circunstâncias, irmãos. Nós não podemos brincar, irmão, aqui nós não estamos para brincar de igreja. A igreja do Senhor é uma instituição séria, onde nós temos uma palavra, onde nós temos autoridade, onde nós temos a fé. Nós não estamos aqui para correr com medo do diabo, nós estamos aqui para botar o diabo para correr. Por isso que, olha só o que ele diz, veste de louvor em vez de espírito o quê? Angustiado. Sabe o que a Bíblia chama isso? Sacrifício de louvor. É muito fácil, irmão, louvar quando as dívidas estão pagas. É muito fácil você louvar para quem mora de aluguel e conseguiu pagar o aluguel do mês. É muito fácil você louvar quando está tudo em dia. Mas eu quero ver você querer louvar quando as dívidas estão tudo atrasadas, quando o papel de luz está perto de cortar a sua energia. Aí sabe o que é que você vai chegar? Não, pastor, hoje eu só quero ouvir, hoje eu não quero louvar não hoje. Sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo que os problemas estão falando mais alto do que você. Você está deixando as circunstâncias calar você. Vamos ver um exemplo bíblico. Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma jovem. E essa jovem era uma adivinhadora, dava grande lucro àquela cidade. Pegaram Paulo e Silas, chicotearam, esbofetearam, levaram para uma prisão. Na prisão, sabe o que foi que eles fizeram? Talvez Paulo dizia assim, Elias, não, hoje eu não estou afim. Rapaz, tu acha que eu não vou orar, rapaz? Depois de chicotear, esbofetear, numa prisão. Tu acha que eu ainda tenho coragem de... Mas Paulo, tu não tem juízo não. Então vamos louvar. Aí é pior. Se eu não estou querendo orar, imagina louvar. Mas a Bíblia diz, irmão, que eles oraram e depois louvaram. O que ele está nos ensinando? Que as circunstâncias não parou a sua voz. A gente não pode deixar que os problemas pode parar a gente, irmão. Vocês cantam um hino que diz assim: só quem tem raiz suportar o que eu sou. Irmão, você tem raiz. A raiz é Jesus.
Então, irmão, você tem que aprender a louvar no meio da adversidade, você tem que louvar no meio das circunstâncias, você tem que bradar o hino do Senhor. Irmão, Ele nos deu, é como Isaías diz, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O diabo quer ver você angustiado, chorando, cabisbaixo. Levanta a cabeça e louve ao Senhor, porque olha só o que diz o Salmo 40, versículo 2. Salmo de número 40, versículo de número 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Então ele está falando que a lama aqui, o perdiçal, é o pecado. E o profeta, o salmista disse que Deus nos tirou de lá e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo. Irmão, quem anda em lama afunda. Só acontece duas coisas: se a lama for pouquinho, você escorrega e cai. Se a lama for maior do que você vai afundar. É como a areia movediça, é você dando um passo e afundando, dando outro passo e afundando. Mas ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. E depois disso fez o que? Versículo 3: e pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no... Então, irmão, quem confia no Senhor louva no meio da adversidade. Quem confia no Senhor louva mesmo diante das circunstâncias. Por quê? Quem tem vida aqui? Quem tem vida ainda? Quem está respirando aí? Todo mundo está respirando? Olha o que diz o Salmo de número 150. Olha só. Salmo de número 150, verso número 6. Salmo 150, verso de número 6. Todo ser que... Aleluia! Eu faço parte do louvor, tá vendo? Olha como eu faço parte do louvor. Todo ser que... Aleluia, olha o meu chamado aí. Todo ser que respira, louve ao... Ele não está dizendo todo ser que já pagou a dívida. Ele não está dizendo todo que estão curados. Ele não está dizendo todo que já venceu. Ele diz todo que... Ele disse, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente de como está a sua vida, você foi feito para louvar ao Senhor. Mas quando os problemas vêm, não, hoje não. Chame outro. Não, irmão, você está aqui no Salmo 150, verso 6. Todo ser que... Outra tradução diz: todo ser que tem vida. A planta tem vida. Irmão, olha só como nós somos diferentes dos animais. Os animais louvam o Senhor porque eles respiram. Porque louvar, a gente pensa que louvar é cantar um hino. Louvar, irmão, é você agradecer a Deus. Quando você amanhece o dia: Pai, obrigado por mais um dia de vida. Isso é louvar o Senhor. Diz: Pai, obrigado porque eu creio que esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Isso é louvar o Senhor. Mas sabe o que é que o animal não pode fazer? João 4, 24. Olha o que diz. João capítulo 4, Evangelho. Deus é Espírito, e importa que os seus, o quê? Adoradores, o adorem em Espírito e em... Você nunca vai ver um cachorrinho levantando as patinhas. Não tem como, ele não sabe o que é isso, ele não sabe adorar. Adorar, eu e você o adoro porque nós temos um espírito. O animal não tem espírito, ele só tem corpo e alma. Porque ele não tem espírito? Já imaginou se o animal tivesse espírito? Lá no animal, lá no céu, tem um bocado de gatinho, um bocado de cachorrinho que já morreu, estava tudo lá. Mas ele não tem espírito. A vida dele é passageira, é temporal, é somente aqui na terra.
A minha vida e a sua vida é permanente. Por isso que a Bíblia diz: todos, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, você foi feito para louvar e também para adorar o Senhor. Então, irmão, mas muitas vezes nós nos calamos. As circunstâncias querem calar você. A doença quer calar você. A dívida quer calar o povo de Deus. Mas ao contrário, irmão, há um novo cântico dentro de você. Não é um cântico de derrota, irmão, é um cântico de vitória. Não é um cântico dizendo que eu perdi, não, é um cântico que eu digo: eu já venci em Cristo Jesus, porque você é mais do que vencedor. Então, irmão, chegou o momento de você aprender a louvar. Mas pastor, não tem um chamado não. Não, você tem. Talvez você não tenha um chamado para cantar, para louvar tem. É diferente. Cantar é um dom. Uns têm um dom, eu tenho esse dom, graças a Deus. Estou esperando só os pregadores se levantar para eu assumir o meu chamado. Mas preste bem atenção, irmão. Louvar, todo mundo louva. Todo mundo pode louvar no momento que você agradece a Deus. A palavra louvar quer dizer exaltar, engrandecer. Por isso, irmão, que você foi feito para isso. Por isso que o salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. A Bíblia, irmão, está cheia. O profeta Abacuque é um dos caras que nos impulsiona. Sabe o que é que diz Sofonia, capítulo 3, verso 17? Talvez você nunca leu esse livro, mas olha só o que diz. Irmão, isso é bíblico, está escrito na sua Bíblia, viu? Olha só. Você sabia que tem crente que é tão calado dentro da igreja? Irmão, a gente está alegre, bate palma. Aí eu vou em algumas igrejas que diz assim: não, irmão, não pode bater palma não, que é do diabo esse negócio de bater palma, não dá certo não. Dá lugar à carne, não pode bater palma não. Mas olha só o que Deus faz no meio do louvor. Isso é Deus, viu? Sofonias 3,17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleita em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozija-se em ti com... Você sabe o que é júbilo? Vou dar um exemplo de júbilo. O cara que está assistindo o jogo do Vasco e o Flamengo. E o Flamengo, irmão, faz um gol contra o Vasco. Irmão, o mundo se abala. Quando você vê o mundo estremecer, é porque o Vasco e o Flamengo estão jogando. Então, irmão, quando o torcedor, irmão, ele vai gritar gol, irmão, ele pula, ele joga lata. Irmão, aquilo é júbilo. Aquilo é júbilo. Você acha que ele está alegre? Você acha que ele está triste porque o time dele fez um gol? Não, irmão, ele está alegre. Ele pula, ele dá um grito, ele joga a latinha para cima, ele diz: é gol. Depois está rouco, mas ele gritou com todas as forças que ele tinha. Irmão, e eu e você? Agora, olha só, nós participamos de um time que não sabe o que é derrota. Você imaginou isso? Porque um time que joga contra o outro, um dia ele pode ganhar, no outro jogo ele pode perder. Aí um jogo, um sai alegre, o outro sai triste. Aí no outro, o outro fica alegre, o outro fica... Não, mas o time que eu e você fazemos parte é o time que só tem um nome: em Cristo somos mais do que vencedor. Irmão, olha só, ele diz: ele não é só vencedor não, somos mais. Ele disse: rapaz, vencedor é pouco demais para mim e você. Por quê? Porque vencedor, irmão, você sabia que para ele ser vencedor, ele tem que lutar? E você sabia, tem gente, irmão, tem até crente aí travando luta com o diabo, não sei porquê. Não sei porquê. Teve um cabo lá, eu morava em Mãe Luísa, e a gente foi fazer uma vigília num monte. A gente subiu o monte lá, o cabo meio doido, olhou assim para os matos, lá está o diabo, saiu de mata dentro. Daqui a meia hora vem um cabo todo arranhado, o rosto, os braços. Eu digo: rapaz, você brigou com o diabo ou foi com um gato? Me explica aí quem foi a briga, que eu não estou entendendo não. Irmão, a religiosidade
diz que todo dia eu e você temos que travar uma briga com o diabo. Por isso que a maioria das igrejas é campanha sobre campanha. É a campanha não sei o quê, campanha da vitória, campanha que está quebrando maldição, campanha dos muros de Jericó. E sabe por que faz campanha? É porque eles acreditam que fazendo a campanha, eles vão vencer. Eles acreditam assim. Eles não acreditam que já são mais do que vencedor, não. A Bíblia diz em João, capítulo 16, verso 33, olha só o que a Bíblia diz. Olha porque nós temos motivo de alegria. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tens o quê? Diga assim, eu tenho paz com Deus. Você sabia que a religiosidade não tem paz com Deus? Todo dia está preocupado. Meu Deus, estou vendo a hora de Deus pesar a mão sobre mim. Eles não têm paz com Deus, não. Ai, eita, esse mês não deu dízimo, não. Meu Deus, Deus vai fechar as portas de emprego. Não tem paz com Deus. Ai, eu esqueci, não deu para ir para o culto hoje. Rapaz, Deus vai pesar a mão sobre mim. Misericórdia. Senhor, aí dobra o joelho, cai no chão. Senhor, tem misericórdia. Passa o dia todo pedindo perdão e pedindo a Deus. Chegou o dia do culto e quer chegar mais cedo para compensar o outro que não veio. Sabe por quê? Isso é falta de paz com Deus. Irmão, Deus está em paz. Isso aí, João diz, isso aqui é Jesus falando. Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Agora ele diz, no mundo passai por... Irmão, enquanto nós estiver aqui, vamos passar por aflições financeiras, sentimental, vamos passar por aflições no casamento, vamos passar aflições com o vizinho, vamos passar aflições daquele que está devendo e fica dando um nó cego para pagar. Então, irmão, nós vamos passar por aflições. Mas olha o que ele diz, tenha bom, na versão que Guilherme diz assim, tenha fé. Mas olha só o que ele diz, olha o que Jesus diz, eu venci o... Peraí, não, eu acho que esse versículo, tem hora quando eu leio, eu acho que ele está errado. Porque olha só, Jesus disse, irmão, que venceu o mundo. O que é que ele está vencendo? O que é o mundo aqui? É as dívidas. Quando ele estava devendo, Pedro chegou, Senhor, a gente tem que pagar imposto. Sim, Pedro, tem. E agora, Senhor, não tem dinheiro. Calma, Pedro, olha, vai lá no rio, você vai encontrar um peixe lá, e o peixe tem uma moeda, você vai trazer ele e pagar o meu e o teu imposto. Agora eu fico imaginando, irmão, Pedro olhando no rio assim, e procurando o peixe engasgado com a moeda. É aquele dali, aquele está engasgado com a moeda. Agora, irmão, Pedro vem e paga e fica tudo normal. Por isso que Jesus diz, eu venci o mundo. Agora, você sabia que ele não precisava vencer o mundo? Mas ele venceu, irmão, por mim e por você. É igual, irmão, uma seleção. A seleção brasileira, quando ela entra em campo, ela representa cada um de vocês, toda a nação brasileira. Até você que não gosta de futebol, até quem não gosta de futebol, veste uma camisa da seleção quando tem o time do Brasil jogando, a seleção jogando. Todo mundo se torna brasileiro. Aqueles doidos que aqui é lá, mesmo no Brasil, quer ser argentino, é revoltado da vida. Mas ele veste a camisa só para vestir, mas o coração dele é torcendo para que o Brasil ganhe. Mas quando o Brasil vence, irmão, e faz um gol, e vence, já imaginou uma final contra a Argentina, e o Brasil vence, aí você diz, eu sou campeão. Aí eu pergunto, e tu chutou bola? E tu entrou em campo? E tu bateu algum pênalti? Não. Mas por que você disse que é campeão? Porque a seleção brasileira, irmão, ganhou, e eu sou brasileiro. E o que eu quero dizer, irmão, que aquela seleção lhe representa. Quando ela perde, é nós que perdemos, mas quando ela ganha, somos nós que ganhamos. O que eu quero dizer com isso? Assim foi Jesus na cruz, ele representou cada um de nós. O diabo tentou vencer ele botou o diabo para correr, humilhou o diabo, ele desprezou o diabo, ressuscitou o terceiro dia, e quando ressuscitou, ele disse, eu tenho a chave da morte e da vida. Então, irmão, ele triunfou. Então, irmão, por isso que ele diz, eu venci o mundo. Aí agora ele diz, agora para quem ele venceu? Eu quero encerrar com Romanos 8:37.
Olha o que é que ele diz. Romanos 8,37. Irmãos, leia isso todo dia, para você entender quem você é. Em todas essas, eu não sei qual é o problema que você está passando, coisa simboliza o problema que você está passando agora. Eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema no casamento, eu não sei se é enfermidade, eu não sei qual é, mas a Bíblia diz um negócio: em todas essas, junto todo no pacote, olha assim para ele e diga: porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Onde é que está o derrotado aqui? Não tem ninguém. Agora cadê os vencedores? Então, irmão, você é essa pessoa. Assuma quem você é. Ande como campeão, durma como campeão, acorde como campeão. Agora o problema, irmão, é que o cara sai daqui campeão, quando chega em casa, eu sou derrotado. Meu Deus, Jesus, eu tenho que voltar para a igreja de novo, para ouvir a palavra, para a fé gerar no seu coração. É por isso que a gente vem para o culto, irmão. Sabe como é que eu comparo um culto? Uma caixa d'água. Por quê? Você começa a usar a água da caixa vai diminuindo. Aí sabe o que é que tem que fazer? Repor aquela água, para ficar cheia mais uma vez. Porque se não repor, a caixa fica seca. E água, a caixa d'água só funciona se tiver água. Assim somos nós. A água simboliza a palavra. Os problemas, quando ele vem, quer roubar a nossa fé, quer roubar a palavra que é semeada em nossos corações. Aí eu venho para o novo culto, recebo a palavra, saio abastecido mais uma vez e diga: eu sou campeão. E você queira ou não, o diabo queira ou não, as circunstâncias queiram ou não, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Diga à pessoa que está ao seu lado: boa noite, vencedor. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Aí o tradicional, olha como é o tradicional. Os problemas no casamento, ele corre na igreja: vai ter campanha, vai. Porque eu estou precisando de libertação, porque meu esposo está meio endemoniado. Eu preciso de uma campanha para ele ser liberto. Não, irmão, você precisa de fé somente. Só precisa de fé. Irmão, a Bíblia diz: quem anda na fé, anda em vitória. E gente diz: pastor, o senhor ora muito, eu leio muito. Eu disse: não, eu faço um pouco de cada um. Quando eu oro 2 horas, eu leio 10 horas. Quando eu oro 1 hora, eu vou ler 1 hora, 2 horas. Quando eu oro meia hora, eu também leio meia hora. Eu faço um pouco de tudo. Por quê? Porque precisa ter uma vida de equilíbrio. Eu não posso somente ler a palavra se eu não tiro um tempo para conversar com meu pai. Eu tiro um tempo para conversar com ele. E quando eu leio a palavra, eu tiro tempo. Quando eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo me revela a palavra. Aí depois eu leio a palavra e, por exemplo, ontem foi um dia. Estava programado para ir para outro canto. Estava tendo uma zoada aqui, eu subi. Disse: eu vou ler enquanto não chegou a hora. Aí me empolguei. Minha esposa ligou: e aí, tá onde? Eu tinha um compromisso, já é 8 horas, eu estou aqui, vou continuar aqui lendo, orando. Irmão, assuma quem você é. Mas para eu assumir, a fé vem a incredulidade também. Você pode sair daqui agora e alguém vai dizer assim: você é um fracassado, você é um derrotado. Está vendo que a sua vida nunca vai mudar? Irmão, cabe a você crer ou na mentira que o diabo diz, ou você crê na verdade que a palavra diz. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis e a verdade vos o quê? Então, irmão, escolha em quem você crê. Na mentira que o diabo fala todo dia. Então, se isso não é verdade, então o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Agora, os problemas, as circunstâncias querem invalidar quem você é. Por isso que os problemas, irmão, o diabo sabe tanto que você vai vencer essa batalha, que ele levanta circunstâncias, levanta os problemas, levanta a adversidade para você parar, para você desistir. Irmão, por isso que só os perseverantes que chegam ao final da carreira. Então, irmão, não desista, não abra mão, continue crendo, continue perseverando.
Irmão, desistir é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil no mundo, irmão, é desistir. Mas se você pega essa palavra desistir, tira o D e coloca um R, sabe como é que vai ficar? Resistir. Uma letra só muda a história. Uma letrinha só. Então tire o D da sua vida, coloque um R. Entenda que você não foi feito para desistir, mas a Bíblia diz resistir. Olha só, Tiago capítulo 4 versículo 7, só para você prestar atenção. Essa palavra vai estar nesse versículo. Olha só, resistir, resistir, resistir. Se eu botar um D aqui, vai ficar, ó, desiste. É o que o diabo quer que você faça. A Bíblia não manda você desistir. A Bíblia manda você resistir. E sabe o que é o que o diabo bota na nossa mente? Vou desistir disso. Vou desistir desse sonho. Vou desistir do meu casamento. Vou desistir desse projeto. Vou desistir. Irmão, desistir é fácil demais. Irmão, desistir é a coisa mais fácil. Então resista. Não ceda. Fique firme. Continue firme na palavra. Então a Bíblia não manda você resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resistir o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Então não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, não desista de nada, ao contrário, lute pelo aquilo que é seu, e a vitória é certa, irmão, porque em Cristo somos mais do que vencedores. É isso que você é. Você não pode desistir. Você tem é que resistir. E como é que a gente resiste? Em primeiro lugar, confessando. Pai, eu declaro que eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. E eu vou vencer esse problema. Eu vou vencer. Irmão, o mundo vai dizer que você é doido. Deus vai dizer, ele atendeu o que é fé. Ela atendeu o que é fé. Então, irmão, fale. Fale, começa a dizer, já deu certo, vai funcionar, vai prevalecer. Aí você vai ver, irmão, como o mundo vai se mover a seu favor. Nós não estamos só. Não pense que você está só. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Você acha que não vem na minha mente muitas vezes desistir? Veio, irmão. Já veio vontade de desistir várias vezes. Não foi uma, duas, não, irmão, várias vezes. Acaba de dizer que nunca veio, isso é loucura. Vem, irmão, na mente de qualquer um. Principalmente nos momentos difíceis. Momento de pressão. A vontade de você desistir. Chutar o pau da barraca. Dizer, eu não quero isso mais não. Eu não quero isso para a minha vida. Irmão, a área sentimental leva a gente para essa área. Mas quando você olha para a cruz e se lembra que uma pessoa chamada Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele não morreu para você perder, ele morreu para você vencer e não para perder. Então ele ressuscitou, está sentado do Pai e eu e você estamos junto com ele. Então, irmão, nós não podemos desistir, jamais. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então creia, irmão, na palavra. Creia na palavra. Creia, irmão, creia. Creia. Tudo é possível ao que